O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, no capítulo 12 de São João, nós podemos ver essa abnegação de nosso Senhor, esse desapego de si mesmo, esse esvaziamento de si mesmo, essa kenosis, esse desprendimento de tudo. Isto é, Jesus, ele se refere primeira e unicamente ao Pai. Então ele diz o quê? Ele chega a dizer o quê? Que quem nele crê, não é nele que crê, mas é no Pai. Versículo 44. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, o Pai. Versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, quem nele crê, crê no Pai. Quem o vê, vê o Pai. Versículo 49. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Então, quem nele crê, crê no Pai. Quem o vê, vê o Pai. Quem o escuta, escuta o Pai. Porque aquilo que ele fala porque o Pai o mandou falar. E versículo 50. E eu sei que o seu mandamento, o mandamento do Pai, que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Então vocês podem ver esse total desapego, desprendimento de nosso Senhor. Ele não tem nada dele. Tudo o que ele traz foi o Pai que o confiou, que o deu. Pois bem, esta, meus santos, é a lei da vida espiritual. Isto é, a vida espiritual, ela tem esta lei que é o desapego de si mesmo, o desprendimento de si mesmo. E é por isso que Jesus, ele é pleno do Pai, ele é pleno de Deus, porque ele não se apega a nada. Nosso Senhor, quando nos chamou para segui-lo, ele disse o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, este desapego de si mesmo, que é, digamos, a lei principal da vida espiritual, Jesus viveu. E se nós queremos ter uma vida espiritual, nós precisamos também viver este desapego das nossas vontades, dos nossos gostos, dos nossos planos, dos nossos sonhos.
Percebe que eu não estou falando aqui que nós precisamos nos desapegar dos nossos pecados. É óbvio que nós precisamos renunciar aos nossos pecados, mas na renúncia dos pecados não consiste ainda, digamos, a lei principal da vida espiritual. É claro que para você ter uma vida espiritual, você precisa renunciar os pecados, mas esse aqui é o princípio sem o qual o avião nem sequer começa a deslizar na pista. Mas ele só decola, ele só começa a decolar quando você se desapega dos seus sonhos, dos seus planos, das suas vontades, dos seus gostos. Por quê? Porque para que a vontade de Deus impere em você. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que foi assim. Isto é, Jesus se desapegou, o Filho de Deus feito homem, enquanto viveu conosco aqui neste mundo, ele se desapegou de si mesmo, ele viveu cotidianamente aquilo que ele viverá em plenitude quando disser: não como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Mas aquilo que ele viveu em plenitude, no final da sua vida, ele vivia cotidianamente: não o que eu quero, Senhor, mas o que tu queres. Então, meus irmãos, quando nós contemplamos essa verdade, nós somos chamados a colocá-la em prática também. Isto é, se eu quero ter vida espiritual, se eu quero crescer na intimidade com Deus, eu preciso colocar em prática esta lei primordial: o desapego de si mesmo, o esvaziamento de si mesmo, e aceitando e amando a vontade de Deus na sua própria vida. Isso não significa que você, por exemplo, não vai lutar para alcançar os seus sonhos, mas haverá situações em que você perceberá que aquele sonho, que aquela vontade, não obstante boa, não é para você, que a vontade de Deus não é aquela com a qual você tem sonhado, embora aquilo com que você tem sonhado seja bom, mas não é para você. Santa Gemma Galgani, Santa Catarina de Sena, por exemplo, imagine, elas queriam entrar na vida religiosa e elas queriam se consagrar plenamente a Deus, mas elas perceberam que não era a vontade de Deus que elas entrassem para a vida religiosa, e elas precisaram amar a vontade de Deus e ser santas naquela vontade que Deus lhes manifestava. Entenda, quando nós falamos isso, parece algo muito bonito, mas vocês percebem que é uma luta. Amar a vontade de Deus, quando não é a nossa, não é fácil. E amar a vontade de Deus, quando não é a nossa, que se nos apresentava como boa, como santa até, que quando você precisa renunciar o pecado para abraçar a vontade de Deus, é doloroso, mas você está vendo que aquilo a que você está apegado é pecado, então precisa ser renunciado. Mas quando aquilo a que você está, aspas, santamente apegado, que muitas vezes não é nada santamente, aquilo a que você está santamente apegado é algo bom, mas não é para você, porque a vontade de Deus é outra. Aqui, meus santos, requer esta total e completa pobreza, desapego, desprendimento, abnegação e dizer: eu quero que a vida de Deus, que a vontade de Deus, que os sonhos de Deus, que os planos de Deus estejam em mim. Por isso, Senhor, não como eu quero, mas como tu queres. Imagine São Luís Gonzaga, que
morreu como seminarista. Ele queria ser padre. Não tenham dúvidas de que aquele rapaz entrou no seminário para ser padre e seria padre por toda a eternidade, porque lembremos-nos que o sacramento da ordem imprime caráter, isto é, ele modifica algo em nós para sempre. São 3 os sacramentos que imprimem caráter: o batismo, uma vez batizado, batizado para sempre, até no inferno, livre-nos Deus, mas será um filho de Deus condenado eternamente, um batizado. Aquele que é crismado, crismado para sempre, e aquele que é feito sacerdote, sacerdote para sempre. E sem sombra de dúvidas, São Luís Gonzaga queria ser padre, e foi por isso que ele entrou no seminário. Mas se a vontade de Deus era ceifar a sua vida, ainda como seminarista, não como eu quero, mas como tu queres. Percebe aqui, meus santos? Isto é próprio do santo este desapego, até mesmo das coisas boas que você ama e você deseja. Então você se casou e você deseja ter uma família numerosa, e Deus permite que o dom da fecundidade em muitos filhos não lhe seja dado, e você não tem um filho sequer. E você então, depois de tentar por todos os meios lícitos para um cristão católico, tentar engravidar, não conseguiu, você diz: Senhor, não como eu quero, mas como tu queres. Percebe aqui, meus irmãos, este desapego de si mesmo que é próprio de Jesus. Jesus isso viveu na sua vida terrena, e isso nós precisamos viver também, para que possamos ter vida espiritual, porque não basta, para que tenhamos vida espiritual, que nós rompamos com os nossos pecados. É importante que nós abracemos toda a vontade de Deus, como vontade de Deus, e amando esta mesma vontade, não apenas aceitando-a, porque afinal de contas não tem jeito, né? É assim que Ele quer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então tá bom, eu aceito. Não, a vontade de Deus é sempre boa. A vontade de Deus, mesmo quando se me apresenta como má, ela é ótima. Vai dizer São Tomás More, estava prestes a morrer, pediu a Deus, e até mesmo pensava que seria livre daquele cárcere, mas quando percebeu que morreria, disse: a vontade de Deus, mesmo quando se me apresenta como má, indesejável, ela é sempre ótima. Então, meus irmãos, precisamos nos desapegar de nós mesmos para seguir Jesus, inclusive nos desapegar dos nossos pressupostos, da nossa vaidade de seguir Jesus de uma maneira singular. Eu vou seguir Jesus de uma maneira única. Isso é apego também, de querer seguir Jesus à sua maneira. Siga Jesus à maneira que os cristãos sempre seguiram. Obedeça os mandamentos de Deus como os cristãos sempre obedeceram, porque vocês sabem muito bem, há uma moda de uma nova maneira de ser católico, uma nova maneira de ser padre, uma nova maneira de viver a fé, isto é, de um modo bem light, diluído, desleixado, porque tudo que se apresenta como fervoroso e radical é visto como desequilibrado, fundamentalista, radicalista.
doentio, não de querer desapegar-se até mesmo deste desejo de singularidade e viver a fé com todo o desprendimento de si. Eu quero viver a minha fé, eu quero obedecer os mandamentos, eu quero seguir Jesus como os santos viveram, como há mais de 2000 anos eles viviam, nesta fidelidade de mais de 2000 anos com que os cristãos têm se desapegado da sua vontade, têm renunciado a si mesmos e seguido Jesus. Meus irmãos, peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São José, peçamos aos santos da nossa devoção esta graça. Se nós olharmos para a vida de São José, nós veremos na vida dele que houve renúncias de coisas boas, mas que ele teve que renunciar para abraçar a vontade de Deus. Se nós olharmos para a Virgem Maria, nós veremos renúncias para que ela vivesse em tudo a vontade de Deus. Então peçamos a estes santos, à nossa mãe, ao nosso pai São José, aos nossos anjos da guarda, aos santos nossos amigos, que nós tenhamos também esta alegria em nós, de desapegando-nos, inclusive das coisas boas, abracemos toda a vontade de Deus na nossa vida, para que possamos nós também dizer aquilo que Ele disse: não como eu quero, Senhor, mas como Tu queres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.